Brasileira é detida na Corte de Imigração durante entrevista para Green Card e está desaparecida. O governo federal endurece requisitos para imigrantes motoristas de caminhão tirarem a licença comercial. Michigan e Carolina do Norte estão em luto após ataques armados que deixaram mortos e feridos no final de semana. Tempestade tropical Imelda traz impactos para a costa leste dos Estados Unidos. E gigante de tecnologia celebra 27 anos e relembra primeiro logo criado por uma brasileira. Olá. Olá. Uma premiada cineasta brasileira foi presa pela ICE durante uma audiência de imigração para obtenção do Green Card. Desde então, está desaparecida em Los Angeles, na Califórnia. Segundo o marido dela, a brasileira está sendo transferida de forma constante, o que tem dificultado o contato com familiares e advogados. Bárbara Marques, de 34 anos, foi detida pela ICE no dia 19 de setembro, numa corte de imigração para regularização de status e obtenção do Green Card. Quando ela chegou no local, foi separada dos advogados e detida logo em seguida. And going home without her that night was one of the hardest things I've ever had to do. She put so much effort into looking nice because she was excited to take a step toward becoming an American. Em entrevista à rede CBS News, o marido dela, o escritor norte-americano Tucker May, disse que sair da corte sem a esposa foi a coisa mais difícil que ele fez. Tucker afirmou que Bárbara estava feliz e empolgada para dar o próximo passo para se tornar cidadã americana, mas acabou detida como uma criminosa, com correntes nas mãos, nos pés e na cintura. They put her in hand shackles and leg shackles and around the waist as well. Like she's some hardened criminal. Bárbara chegou aos Estados Unidos como turista há 7 anos e permaneceu de forma irregular. Ela estava no processo de regularização com habeas corpus para impedir a prisão, mas nada adiantou. Ela foi detida pelo ICE. Os agentes alegaram que ela tinha faltado em uma audiência de 2020, da qual ela nunca teve conhecimento. Eles não mostraram os papéis comprovando a acusação. Desde então, a cineasta brasileira, que tem no currículo pelo menos 5 prêmios internacionais, está desaparecida. Em 10 dias, Bárbara conseguiu se comunicar com o marido apenas uma vez por telefone. Na ligação rápida, disse que não sabia onde estava e que estava sendo transferida constantemente. Já tinha passado por centros de detenção na Califórnia e no Arizona. Os advogados tentam agora descobrir o paradeiro da brasileira, que não tem histórico criminal. O escritor americano, marido da cineasta, descreveu o caso como sequestro de pessoas sem supervisão, limites ou acesso a direitos civis e legais. Ele pediu ajuda para encontrar a esposa e resolver o drama da família. O final de semana foi marcado por novos protestos contra as políticas de imigração aqui nos Estados Unidos. Os de maior repercussão foram no Oregon e também no Illinois, onde diversas pessoas foram presas, como você vê agora no nosso giro de notícias. As tensões aumentaram em Broadview, onde há semanas manifestantes denunciam as más condições do centro de detenção de imigrantes. Ontem, agentes instalaram cercas e marcharam em direção à multidão. Várias pessoas foram detidas. Em certo momento, houve confronto e os agentes dispararam bombas de pimenta. Os manifestantes dizem que não vão parar até que o governo federal faça algo para barrar os abusos que estão sendo denunciados contra os estrangeiros. No Oregon, mais protestos. Centenas de pessoas tomaram a frente de um prédio da Polícia de Imigração de Portland no domingo, mas o que começou de forma pacífica terminou em violência. Agentes federais lançaram gás lacrimogêneo contra a população e alguns entraram em luta corporal com manifestantes, que disseram que vão seguir protestando de forma contrária às ações da ICE. Em Iowa, a prisão pela imigração do superintendente do maior distrito escolar da região e ex-atleta olímpico Ian Roberts repercute de forma negativa na comunidade. Todos argumentam que Ian era um funcionário exemplar e adorado por pais e alunos. Mas, segundo o Departamento de Segurança Interna, o educador, nascido na Guiana, foi preso pela ICE porque era considerado um estrangeiro criminoso, que estava vivendo aqui no país ilegalmente e que tem uma acusação contra porte de arma.
Na Califórnia, um idoso de 79 anos abriu um processo contra o governo federal após agentes da ICE o jogarem no chão durante uma operação de imigração no início deste mês. Rafi Shawhead é cidadão norte-americano, mas em setembro a polícia invadiu seu lava-jato e prendeu 5 pessoas da Guatemala e do México. Ao tentar chegar perto de um dos funcionários presos, Rafi foi jogado no chão com violência, quebrando múltiplas costelas e sofrendo lesões no cotovelo e uma lesão cerebral traumática. Os agentes ainda ignoraram o pedido de tratamento médico do idoso e o algemaram. O Departamento de Segurança Interna divulgou uma declaração defendendo as ações dos agentes. O governo norte-americano endureceu ainda mais as regras para caminhoneiros que não são cidadãos dos Estados Unidos. E a mudança já está valendo. E claro, milhares de motoristas latinos, incluindo muitos brasileiros, serão afetados. O repórter Eliseu Caetano explica pra gente quais são as novas medidas. As novas regras já estão em vigor e endurecem a emissão de licenças para motoristas comerciais que são imigrantes. Agora, só quem tiver vistos específicos, como o H2A, H2B ou E2, poderá solicitar a licença para transportar cargas. Mas atenção! Além disso, existem novas exigências. As licenças não domiciliadas terão validade máxima de 1 ano, com renovação presencial. Se o motorista perder o status migratório, a licença pode ser cancelada. Os estados precisam agora verificar o status migratório dos candidatos. E as regiões que não se adequarem com as normas podem perder as verbas federais. Os especialistas alertam que essas restrições podem agravar a falta de caminhoneiros no país, já que mais de 60% das cargas dependem desses profissionais. Eles ainda alertam que, se reduzir demais o número de motoristas, o custo do frete pode disparar e até provocar falta de produtos nas lojas. Pode ser muito prejudicial para o negócio, porque o negócio vai acabar prejudicando o próprio transporte, né? O transporte vai ser muito prejudicado. Eu acredito que as leis têm que ser rígidas, sim, para o caminhoneiro aqui nos Estados Unidos, porque é uma responsabilidade muito grande. Essas leis é devido a algumas coisas que ocorreram agora recentemente, né? Um acidente gravíssimo, por exemplo, na Flórida, envolvendo um não cidadão americano, e o motorista não conseguia nem se comunicar direito com a polícia, muito menos conseguia ler uma placa de trânsito. Então, eu acredito que a lei tem que ser dura. Segundo dados do setor, dos mais de 2 milhões de motoristas, 1.900.000 são imigrantes. A mudança afetaria até 200 mil caminhoneiros. Essa nova legislação veio assim para atrasar a vida de todo mundo, né? As pessoas estão aqui buscando uma oportunidade de vida melhor nos Estados Unidos. Ela veio assim como um balde de água fria. O que aconteceu? Mudou tudo. Então, quando você muda tudo, para quem era domiciliado, que queria tirar carteira aqui nos Estados Unidos, carteira de caminhão, né? Com essa nova alteração, vai ser muito mais difícil. A Polícia Federal Brasileira, por meio do Escritório Central Nacional da Interpol e das suas adjudâncias aqui nos Estados Unidos, mais precisamente em Miami, coordenou neste final de semana a prisão de um procurado por fraude milionária. O crime foi cometido contra uma instituição bancária brasileira e resultou no desvio de 146 milhões de reais. O investigado, morador de São Paulo, foi preso pelo Escritório da Polícia Internacional quando desembarcou na Argentina de um voo do Panamá. Ele vai ser extraditado para o Brasil. A seguir, Michigan e Carolina do Norte estão em luto após ataques que deixaram mortos e feridos no final de semana. E o governo Trump envia tropas federais para o Oregon para conter a violência e proteger instalações federais. Américas no ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDA Record e ganhe uma consultoria grátis. Ei,
Deixa eu aproveitar aqui o intervalo rapidinho. Inscreve no canal, aproveita, deixa isso. E dá aquele like, por favor. O final de semana foi marcado por ataques armados violentos nos Estados Unidos. No Michigan, um homem invadiu uma igreja, atirou contra as pessoas e depois ateou fogo ao prédio. Na Carolina do Norte, dentro de um barco, um homem abriu fogo contra clientes de um bar na beira de um rio, na cidade costeira de Southport. 3 pessoas morreram e outras 8 ficaram feridas após o ataque no American Fish Company na noite de sábado. Segundo a polícia, clientes do bar, que fica na beira do rio, curtiam a noite quando um homem chegou de barco, armado e disparando contra a multidão. O atirador é Nigel Edge, de 40 anos. Ele foi preso e vai responder por 3 acusações de homicídio em primeiro grau, 5 de tentativa de assassinato e 5 de agressão letal com arma de fogo. Evil has come ashore in Southport, North Carolina. John David, procurador do distrito, disse que, de acordo com as leis do estado da Carolina do Norte, o suspeito pode ser condenado à pena de morte. O governador Josh Stein condenou o ato de violência e disse que, hoje em dia, muitas pessoas sofrem de psicoses e esquizofrenia e que o estado precisa olhar com atenção para a saúde mental da população, dando a entender que esse seria o caso do atirador do final de semana. We've got to do a better job dealing with severe mental illness, and we're not doing that right now, and we must do better. A investigação ainda está em andamento. Outro caso que está na mira das autoridades é do tiroteio em uma igreja do Michigan, em Grand Blanc Township, no domingo. Era amanhã, quando um homem armado com um fuzil de assalto abriu fogo contra os fiéis. He rammed the vehicle through the front door, exited, then started firing shots. A polícia diz que pelo menos 8 pessoas foram baleadas e outras 4 morreram. O atirador foi morto por 2 policiais em uma troca de tiros. Mas antes disso, ele ateou fogo na igreja. I'm completely distraught. This was a quiet neighborhood. You know, we've never seen anything like this. A comunidade local está em choque com tamanha violência. O presidente Donald Trump autorizou no final de semana o envio de agentes da Guarda Nacional para controlar o que chamou de guerra doméstica nas ruas de Portland, no Oregon. Só nos últimos 30 dias, segundo o governo federal, a cidade registrou mais de 1.200 chamadas por crimes graves. Em uma semana foram 14 tiroteios e 3 mortes. Dados que são contestados pelo governo estadual, que diz que os números são os mesmos do ano passado. Ontem, cerca de 200 agentes da Guarda Nacional chegaram em Portland com ordem de permanência de até 60 dias. Vários moradores registraram os veículos passando pelas ruas da cidade. A Casa Branca disse que os focos são proteger prédios públicos, instalações da ICE que têm sido alvos de protestos e reduzir a onda de criminalidade na região. O governo do Oregon criticou a ação federal e abriu uma ação judicial contra o governo Trump, alegando que a intervenção é política e desrespeita a autonomia estadual. E hoje foi um dia movimentado na Casa Branca, com o presidente Donald Trump recebendo o premier israelense Benjamin Netanyahu. A principal pauta da discussão entre os dois, entre os líderes aliados políticos, foi a paz na faixa de Gaza. Matias Brotero tem os detalhes. Após o 4º encontro entre Benjamin Netanyahu e Donald Trump, desde que o republicano voltou à presidência dos Estados Unidos, os líderes falaram sobre a proposta de cessar-fogo que pretende pôr fim à guerra na faixa de Gaza. Em uma declaração conjunta, Donald Trump disse que todos os reféns devem ser libertados em no máximo 72 horas após o plano entrar em vigor. A faixa de Gaza deve ser desmilitarizada. As capacidades militares de grupos terroristas, incluindo do Hamas, devem ser desmanteladas e policiais locais devem ser treinados no território palestino. Além disso, Trump disse que vai criar um conselho de paz chefiado por ele. O ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, fará parte do grupo. O presidente dos Estados Unidos reforçou que, se o grupo terrorista não aceitar a proposta, Netanyahu terá total apoio dele para concluir a destruição da ameaça representada pelo Hamas. Trump e Netanyahu também participaram de uma conversa com o primeiro-ministro do Catar. O premier israelense reconheceu ter violado a soberania catariana em ataques contra alvos do Hamas e expressou arrependimento pelo que chamou de morte acidental de uma pessoa. De acordo com um comunicado da Casa Branca, os líderes discutiram a criação de um mecanismo trilateral para melhorar a cooperação e uma proposta para encerrar a guerra. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar.
Depois do intervalo, o gigante da tecnologia celebra 27 anos e relembra o primeiro logo criado por uma brasileira. E a gente traz os detalhes dos cheques de alívio econômico que vão ser enviados para moradores de certas regiões do país. Américas no ar. Oferecimento Rejuvechic. Recupere e mantenha sua juventude hoje. Visite-nos no sul da Flórida, em Orlando ou em Boston e renove a sua energia. EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Você já reparou nos desenhos que aparecem na página inicial do Google? Eles são chamados de doodles e celebram datas especiais, personalidades e eventos históricos. Pois é, mas você sabia que tudo isso começou com uma brincadeira e que foi uma brasileira que ajudou a transformar essa ideia em uma marca fixa e global da empresa? Olha só. O primeiro doodle foi criado em 1998, há exatos 27 anos, durante uma brincadeira dos fundadores da empresa, Larry Page e Sergey Brin. Eles colocaram um desenho do festival Burning Man no logo, como uma forma de avisar que estariam fora do escritório naquele fim de semana. O gesto era um simples aviso de ausência para amigos e funcionários, mas fez tanto sucesso que acabou virando uma tradição e, mais tarde, uma marca do Google. O primeiro logo oficial foi criado um ano depois por uma brasileira, a designer Ruth Keder, nascida em Campinas, no interior de São Paulo. Na época, ela dava aulas na Universidade de Stanford, na Califórnia, quando foi procurada pelos fundadores da empresa. Ela criou um logo colorido, simples e com personalidade. Desde então, mais de 5.000 doodles já foram criados para celebrar datas especiais, personalidades e eventos históricos. O logo original, criado por Ruth, permanece como um símbolo de inovação. Ela se tornou referência internacional em design e segue inspirando profissionais de todo o mundo. A partir de outubro, o governo de Nova York vai começar a enviar pelo correio cheques de reembolso aos moradores do estado. A medida foi criada para ajudar famílias a enfrentarem os impactos da inflação, que segue alta em todo o país. O benefício será de até $400. Não é preciso fazer cadastro e a seleção será automática, com base nos critérios de renda. Ou seja, quem declarou o imposto de renda será analisado e avaliado pelo governo. Se encaixar no perfil, vai receber o dinheiro pelo correio. O valor varia de acordo com a renda do contribuinte. Casais com renda de até $150 mil, por exemplo, podem receber $400. Já solteiros com renda de até $75 mil recebem $200. Essa medida faz parte do orçamento estadual e deve beneficiar mais de 8 milhões de pessoas que moram em Nova York. O objetivo é aliviar os custos com alimentação, transporte e despesas básicas. Vários outros estados democratas também estão avaliando adotar a mesma medida nos próximos meses. E agora uma boa notícia para quem vive na Flórida. Aumenta nesta semana o salário mínimo no estado. Há também mudanças para quem trabalha prestando serviços e conta com a gorjeta para complementar a renda. A partir de amanhã, o salário mínimo para quem trabalha aqui na Flórida passa de $13 para $14 por hora. E para os trabalhadores que recebem gorjeta, como os garçons, por exemplo, a base será de pelo menos $10,98 por hora, além dos tips. A mudança faz parte de uma emenda constitucional do estado que estabeleceu aumentos anuais até atingir $15 por hora em setembro de 2026. Estima-se que cerca de 2,5 milhões de moradores da Flórida, isto é, mais de 1 em cada 4 pessoas, vão ver seus salários ajustados com o aumento. A medida, que foi aprovada em 2020, não só instituiu o aumento gradual do salário mínimo, mas também tornou o pagamento parte da Constituição Estadual da Flórida, o que dificulta retrocessos legais nesta política. O objetivo do plano é garantir um piso salarial mais justo em meio ao aumento do custo de vida e da inflação. A Flórida foi o primeiro estado do sul dos Estados Unidos a aprovar por voto popular esse tipo de emenda constitucional.
presidente Donald Trump repetiu hoje um discurso feito em maio sobre a indústria cinematográfica norte-americana e anunciou uma taxação no setor. Em uma rede social, ele disse que vai autorizar a imposição de um imposto de 100% para todo e qualquer filme que for feito fora dos Estados Unidos. O republicano escreveu que o negócio de cinema norte-americano foi roubado por muitos outros países, assim como se rouba doce de uma criança. No mesmo post, ele ainda chamou o governador da Califórnia, que é seu adversário político, de fraco e de incompetente, alegando que ele é uma grande parte do problema. Mas, assim como aconteceu há 4 meses, Trump não explicou como seria aplicada essa tarifa aos filmes estrangeiros, que, segundo ele, estariam matando Hollywood rápido demais. Segundo especialistas do setor, Trump teria como alvo a terceirização da produção pelos estúdios de Hollywood, que há décadas utilizam locações no exterior para reduzir custos e aproveitar cenários interessantes ou incomuns. A seguir, aumenta o número de mortos após chuvas torrenciais que causaram grandes inundações no estado do Arizona. E tem os detalhes dos impactos da tempestade tropical Imelda na costa leste. As autoridades do Arizona ainda não revelaram quantas pessoas estão desaparecidas no estado, que foi afetado por fortes tempestades no final de semana. Até o momento, 4 mortes foram confirmadas, enquanto grupos de socorro realizam resgates e fazem buscas. A forte chuva que chegou na região provocou inundações catastróficas e a água levou carros, árvores e tudo que estava pelas ruas. A região central de Globe foi uma das mais afetadas e alguns prédios estão completamente danificados. Em muitas áreas permanece o estado de alerta. 2 tempestades estão colocando a costa leste dos Estados Unidos em alerta máximo. A primeira é a tempestade tropical Imelda, que deve ganhar força e virar um furacão nas próximas horas. A segunda é o furacão Humberto, que chegou à categoria 4 e segue avançando pelo Atlântico paralelo à Imelda. A repórter Carla Marinho traz os detalhes e os riscos para quem vive no estado da Flórida até a Carolina do Norte. A Flórida já está registrando chuva intensa, rajadas de vento e ressaca do mar. Esse mau tempo vai durar enquanto Imelda estiver passando bem perto da costa. A previsão é que essa tormenta siga pelo Atlântico, ganhe força e se transforme em um furacão de categoria 1 até amanhã. Com isso, a Geórgia, a Carolina do Sul e a Carolina do Norte já entraram em alerta para os reflexos e impactos desse sistema, que não tem previsão de atingir o solo em território norte-americano. É muito importante que moradores desde o sul da Flórida até a Virgínia não baixem a guarda. Por quê? Não vamos ter o típico landfall, quando um furacão toca o continente. Mas teremos muitas tempestades, correntes de retorno, alagamento na região costeira e ondas muito grandes. Paralelo a Imelda, um pouco mais acima do Atlântico, está o furacão Humberto, de categoria 4. Ele avança com ventos de até 240 quilômetros por hora e também não tem previsão de tocar o continente. Apesar da distância de Imelda, as autoridades alertam que os 2 sistemas podem causar danos significativos nos Estados Unidos. As ondas podem chegar a 11 pés e os ventos ultrapassar os 100 quilômetros por hora em alguns trechos da costa leste. Há risco claro de inundação. A orientação é evitar áreas costeiras, monitorar os alertas e se preparar para possíveis evacuações. O fim de semana pode ser marcado por temporais, alagamentos e interrupções de energia em várias cidades da região. Geralmente, quando 2 sistemas, 2 tempestades se unem, ocorre um fenômeno chamado efeito Fujiwara. E o que significa isso? Acaba dando mais potência para o furacão maior. Mas moradores dos Estados Unidos não devem temer um contato direto de Humberto, de Imelda com o continente americano. Apenas efeitos colaterais causados pelos braços de Imelda. Hora da previsão do clima, vamos ver como é que vai estar o tempo amanhã em boa parte aqui do país.
A gente começa por Boston, lá tem tempo encoberto com mínima de 56, máxima de 80. Nuvens também em Nova York e em Washington. Em Charlotte a gente tem chuva ao longo do dia, com o sol aparecendo em alguns momentos. Atlanta tempo encoberto, Jacksonville vai ter chuva ao longo do dia, Tampa e Miami apenas nuvens nessa área aí. Miami mínima de 75, máxima de 87. Chegando no Texas, em Houston, até San Antônio, previsão é de tempo nublado. Em El Paso o sol aparece, mas tem pancada de chuva isolada na previsão. Albuquerque, só chuva. Em Phoenix, sol aparecendo entre nuvens com máxima de 92. Tempo nublado na faixa de Los Angeles, Las Vegas e São Francisco. Salt Lake City tem sol entre nuvens com máxima batendo 80. E hoje é o Dia Nacional de uma paixão dos norte-americanos e dos brasileiros, o café. Mais de 150 milhões de pessoas consomem essa iguaria todos os dias aqui nos Estados Unidos. Para muita gente é o combustível matinal, ou companheiro de trabalho, até num momento de pausa, tem muitas coisas. Mas esse ritual, que varia de pessoa para pessoa, pode estar com os dias contados. Basta sentir o cheirinho que lá vem aquela vontade de tomar um cafezinho. Hoje, cerca de 66% dos adultos nos Estados Unidos bebem essa iguaria todos os dias, o equivalente a 160 milhões de pessoas no país. O cafezinho brasileiro é um dos preferidos da população que vive no território norte-americano, por causa do sabor e da qualidade. Mas desde agosto, o Brasil, que é o maior produtor e o maior fornecedor desse produto para os Estados Unidos, está vendo as exportações despencarem. Nós tivemos uma retração importante de 46% em relação a agosto do ano passado. Impactos, com certeza, das tarifas impostas a partir do dia 6 de agosto. E nós tivemos uma queda de 26% em relação a julho do mês passado. Estes números vêm demonstrando que os torradores e importadores de cafés especiais vêm buscando outras origens para suprir as suas ofertas de café especial no curto prazo, o que vem gerando atrasos nos embarques e o postergamento desses embarques, esperando uma solução negociada para a questão da tarifa implementada pelo governo americano. Essas tarifas de 50% estão afetando diretamente o café brasileiro. Só para se ter uma ideia, o preço médio da libra de café moído em alguns supermercados dos Estados Unidos já chega a $8,87, o maior valor em quase 3 décadas. Segundo especialistas, esse sabor tradicionalmente brasileiro e insubstituível pode estar com os dias contados, já que a previsão é que o cafezinho fique ainda mais caro. Que são produtos que praticamente não são produzidos nos Estados Unidos, são essenciais e não há onde buscar essa diferença para o mercado americano. De maneira que quem vai pagar a conta é o consumidor americano, mas mesmo assim isso acaba infringindo graves prejuízos em volumes aqui para o Brasil. Isso significa que grandes redes como Starbucks podem sentir muito o impacto. Já cafeterias locais, padarias e outros comércios pequenos podem ser obrigados a reformular cardápios e trocar os fornecedores. Se o Brasil e os Estados Unidos não chegarem a um acordo, o cafezinho, o queridinho nacional, pode se tornar um produto de luxo nas prateleiras do país. E o Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua audiência e te encontra de novo na próxima edição. Até lá!